completou no último dia 13 de junho 56 anos de muita história. História essa da qual fizeram parte diversas pessoas. Os primeiros vereadores, inclusive, não recebiam um salário sequer para lutar por essa cidade. A condução era difícil. E ele lá tinha um caminhãozão velho, então servia um, servia outro. E com o comércio, armazém de secos e molhados, tinha tudo. Tinha tecido, calçado, chapéu, comestível. Os mantimentos eram vendidos em quilo. Tinha os caixas, cada caixa de madeira era despejado, né? Trigo, arroz, o macarrão era em caixa, vendia-se solto. O freguês queria 1 quilo e era 1 quilo pesado. Queria meio quilo, era meio quilo. Então, e a gente foi se habituando. Eu não sabia falar polonês porque não sou polonesa. Mas eu não entendia, mas eu chamava ele para entender. As pessoas, as bem antigas, vinham com ovos, cesta de ovos, né? Para trocar por mantimento. Vinham na missa, a missa também era muito raro, né? Porque não tinha assim padre contínuo. Mas a gente foi se habituando de entender os poloneses e me acostumei no armazém e ficamos, né? No armazém e foi melhorando, aquilo foi, né, crescendo, porque aí veio as políticas de Quitandinha, né? Seria o primeiro prefeito Eli Eleutério Ricardo de Andrade. Meu marido se candidatou novamente. Trabalhou, batalhou. Na época era cédulazinha o voto, né? Foi, se elegeu, continuou trabalhando, ajudava a igreja, tudo que parecia de serviço maior, nós sempre estávamos juntos, né? Igreja, escola também, era muito ruinzinha a nossa escola e o colégio Eleutério, era pequeno, tudo pequeno, né? Mas a gente lutou por tudo. E os anos foram se passando, aí veio as eleições novamente, lá se foi o seu Chico, candidato novamente. Aí o segundo prefeito seria o velho Lichnowsky, né? Também se candidatou, ganhou, continuou. E para todos os efeitos, no meio onde está hoje, ali que colocaram o relógio, um pouquinho mais adiante tinha uma construção que seria, não sei, não era da minha época, um postinho de não sei de que, se de gasolina ou do que era, não sei. Uma casinha pequena de material e ali foi começando a prefeitura, né? Que começou. E, meu Deus do céu, vinha um deputado, corriam na minha casa. Eu servia, se era toalha, se era café, se era xicrinha, então a gente ganhou no casamento, tinha as coisas guardadas, né? Então vinha o falecido César, que foi também lutador na época, vinha com um jipão velho, que a prefeitura não tinha nada, tinha um jipão lá que era o único que ajudava. Então corria aqui pra gente arrumar o cafezinho, mais isso, mais aquilo. E quando tinha coisas assim mais, a gente fazia no depósito da gente, né? Alguma reunião, alguma festividade. Eu sempre fazia, depois com o decorrer dos anos, comecemos com a PMI, né? PMI seria a Associação Maternidade e Infância, né? Que a esposa do primeiro prefeito iniciou, fundou, e a gente foi continuando. Mas era uma batalha, né? Porque nossa população aí não tinha asfalto, não tinha nada, era tudo pobre. Pobre que eu digo, meu Deus, hoje nossa cidade dá para dizer que está rica. E fomos lutando. Aí ele passou, não sei, outro prefeito, velho Nenê, Steph, se candidatou, ganhou. Eu acho que na época desse, não sei se é a terceira ou quarta candidatura, ele ficou doente. Ele tinha um problema que ele perdia um pouco a memória, meio enlouquecia, e nós achávamos que era, talvez bebia umas pinguinhas, fosse a pinguinha, mas não era. Então existia o hospital aqui no Portão, eu esqueci o nome daquele hospital, a gente internava ele
mas que não era o que esses médicos diriam que ele tinha. E ele era candidato, mas meu Deus, como é que fazemos agora? Então no armazém eu dava as cédulazinhas para os fregueses e dizia, ó, o Chico tá doente, mas ele é candidato. Então eles pegavam a cédulazinha, punham no bolso, o Chico foi eleito. Mesmo dentro do hospital foi eleito. Aí passou as eleições, né, teve o recebimento dos títulos deles, né, certificado, e o Chico não estava presente. Após uns 15 dias depois, o Chico veio embora e eles fizeram a entrega do certificado, né, depois para ele. E com essa melhora de saúde, ele continuou no mesmo jeito, trabalhando pelo povo, né, trabalhando, continuou. Até que foi assim, uma época que eu achei, digo, agora ele perde, ele larga da política, mas não. Ficou ajudando o povo, os filhos foram crescendo e ele batalhando com o depósito de cereais, com a primeira máquina de lavar batata, ele colocou aqui, tivemos esse movimento também, né? Um empregado bastante no armazém, e eu cada ano um filho e lutando daqui e dali. E a gente foi, como se diz, criando essa criançada e lutando e ajudando o povo também, né? Na minha casa era um hotel. Sobre a Câmara não tinha onde, sabe? Não tinha. Vira para lá, vira para cá. E na casa, que hoje mudou, né? Modificou lá à frente, tinha uma sala grande assim, né, do lado. Uma casa, mas uma sala bem espaçosa. E não lembro se a mesa ele que mandou fazer ou como, mas daí foi colocada uma mesa grande, né, bem grandona, uma mesa bonita, e funcionava ali. Quando não vinha ninguém para fazer a ata, ele me chamava. Às vezes eu estava no armazém, mas eles faziam sempre à tarde, à noite, né, me chamava para me rascunhar a ata. E eu já estava quase mais política do que eles, né? Até rascunhava certo bem, porque, né, fazia lá e vinham todos os vereadores, né, os contrários, não contrários, mas na minha casa, agora eu não lembro quantos anos, mas foi muito tempo, muito tempo. Depois, do lado da rua onde hoje meu filho tem a loja, tinha as casas que eram os funcionários do homem da serraria, do seu Lechinowski, né? Então, uma época foi lá. Eles alugaram aquela casa que estava vaga e fizeram as reuniões lá, mas depois que saíram da minha casa. Aí terminava a reunião, eles cruzavam a rua e vinham tomar uma pinga no bar, né, no nosso boteco, porque era só cruzar a estrada, não era rua como hoje, era estrada de pau. Daí, às vezes brigavam lá, discutiam, como toda a Câmara hoje, né, faz esse barulho, mas saía a porta fora, batiam nas costas e daí ele dizia, esse falecido João Santana dizia, e daí, meu Chico, vamos beber uma pinguinha, e vinham lá beber a pinguinha deles, né. Mas eu fui trabalhadora pro meu serviço e, além de tudo, deles. E daí vinha alguma autoridade, tudo, não é que eu queira me elogiar, mas mesmo poucos anos atrás, não sei o porquê que eu fui lá numa reunião, eu vi diversas coisinhas que na época eu dei, porque não tinha na Câmara, né? Cinzeiro, vaso de flor, mas é aquelas flores, meu Deus do céu. Mas estava lá, né? Nossa, para quem, até quando eu estava, que fui a primeira conselheira, a ser conselheira tutelar, uma das primeiras, né? Fui convidada para ser, daí, com todo o trabalho, eu ainda estava na floricultura, fui. Então, mesmo ainda na época, a gente ainda se batia um pouco, mas hoje tem uma facilidade e todo mundo ganha. Não tem ninguém que trabalha sem ganhar. Todo mundo ganha, um pouquinho mais ou menos, mas estão ganhando. E eu trabalhei muito nesse quitandinha sem ganhar nada. Só ganho reconhecimento, amizade. Sim, amizade, eu não
Se ninguém me gosta, porque é dom deles não me gostar. Mas eu não tenho inimizade com ninguém, sabe? Eu vivo a minha vida aí no meu canto, mas tenho amizade bastante. Acho que tenho, porque quando eu faço anos eu não convido ninguém, tá ali no caderno até marcado. Umas 40 mulheres parecem aí. Tem que fazer alguma coisa, nem que seja um pão seco, mas venham me dar um abraço, sabe? Esperamos que você, munícipe de Quitandinha, ajude a preservar essa história tão bonita, da qual o Jornal Repórter se orgulha de fazer parte há 10 anos, trazendo toda semana uma nova notícia sobre a cidade. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva no nosso canal.